poderosa. Os irmãos lembram que lição que nós estamos? Lição de número 12, irmãos, que traz o título Os Pães da Proposição. Lembrando que hoje estamos na parte B, tendo em vista que no sábado que antecede essa semana, foi ministrado a parte A da lição. Hoje estamos na parte B da lição Os Pães da Proposição, que foi ministrado pelo evangelista Jabson no sábado que nos antecedeu. Lembrando que hoje é a continuação, bem como o resumo da lição de sábado. Já estamos caminhando para o fim desse trimestre, chegando na parte final, e desde das primeiras lições até as últimas, nós temos aprendido muito mesmo acerca da palavra de Deus, acerca do que é a doutrina da palavra de Deus, acerca daquilo que é bíblico e perpétuo, aquilo que não se altera. Lembrando que muitas pessoas fazem confusão entre o que é costume e o que é doutrina. Costumes podem ser alterados, doutrinas são irrevogáveis. E nós temos aprendido pela lição de Levítico, com esse tema também anual, adoração, santidade e serviço, o que é de fato a doutrina, aquilo pelo qual nós servimos, a razão pelo qual nós obedecemos ao Senhor, pela qual é necessário que santifiquemos. Amém ou não amém? Amém. Lembrando, irmãos, que para que a gente possa aprender algo, aleluia, para que a gente possa aprender algo, é necessário que a nossa mente esteja disposta a aprender, porque ninguém pode aprender aquilo que acha que já sabe, não é verdade? Então é necessário que nós estejamos dispostos a aprender, e eu tenho aprendido muito mesmo, e essa lição de número 12 é algo também que falou muito forte ao meu coração, e é o que estaremos estudando na noite de hoje. Lição de número 12, está ali, os pães da proposição. O nosso texto áureo, que já foi lido aqui, mas nós leremos novamente, que é João, capítulo de número 6, e versículo de número 47 e 48, que diz o seguinte: na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Essas são palavras do próprio Jesus, afirmando ser o pão da vida, que é o que estaremos estudando nesse terceiro tópico de hoje. A nossa verdade prática diz: a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. Irmão, sem alimento ninguém vai muito longe. Sem algo que sustente, ninguém vai muito longe. A bem da verdade é que hoje nós vivemos uma vida de secularização, de modernização, em que os alimentos eles vêm ficando cada vez mais industrializados, mas cada vez menos nutritivos. Nós vivemos um tempo em que as coisas estão se facilitando, porque para quem é mais antigo aqui já viu o fábrico ou fazer um pão, sabe o quão trabalhoso é, o quanto de tempo que leva, o tanto de paciência e de esforço que deve se ter para fabricar um pão, não é verdade? Só que hoje em dia, com a facilidade, a gente vai no mercado e pega o pão, um alimento tão barato que custa alguns cêntimos, e de tão barato a gente pensa, olha, deve ser muito fácil, mas só o padeiro sabe a dificuldade que foi fazer aquele pão. Para que você possa chegar lá às 9 horas da manhã, para comprar um pão quentinho, é necessário que o padeiro tenha acordado de madrugada, foi necessário sacrifício, foi necessário esforço, tempo, paciência, para que aquele pão fosse fabricado. E hoje nós vivemos em dias em que os alimentos eles têm sido industrializados e a gente acha que tudo é muito fácil. Obrigado. Mas a verdade é que o pão, como diz a nossa verdade prática, que é a palavra de Deus, o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo, imagine, irmão, consegue alimentar a alma, o coração e o próprio corpo. Isso daí tem que ser um alimento de fato que sustenta. Se você comer um miojo, você não aguenta não. Experimenta comer um miojo e ir trabalhar na Exide. Não aguenta. Se você comer um alimento fraco e ir trabalhar numa obra pesada, você não aguenta. Agora experimenta comer um
papo seco daquele tremendo. Experimenta comer um pão de verdade, um pão caseiro. Você consegue bater uma laje tranquilamente, porque um pão é um alimento que sustenta. Assim é a palavra de Deus. Tem muita gente querendo ouvir aí palavras que agradam o coração, palavras que massageiam o ego, que na verdade são alimentos fracos, alimentos rasos. Mas em Levítico nós temos aprendido a santificar o que é a verdade, a seriedade do que é a palavra de Deus. E por mais que doa, é um alimento que sustenta a alma, que sustenta o coração e que sustenta o próprio corpo. Amém ou não amém? Nosso pastor presidente, que costumeiramente dá as lições de sábado, ele nos trouxe uma frase aqui que eu guardei no meu coração sobre a questão da palavra de Deus. E muitas das vezes a gente vai ouvir a palavra de Deus e não vai gostar. Mas ele falou uma frase aqui muito interessante, que eu aprendi muito, que ele disse assim, nem tudo que está na palavra de Deus eu gosto, mas eu obedeço porque é a palavra de Deus. Então nem tudo que está na palavra de Deus, irmãos, vai ser agradável. Nem todo alimento que a gente come, irmãos, é agradável ao paladar. Mas se é um alimento que dá sustentação, que nos dá firmeza, que nos garante a santidade e ir morar no céu, é aquilo que a gente tem que obedecer e praticar para a glória do nome do Senhor. Foi nos apresentado então no sábado anterior o tópico de número 1 e o tópico de número 2. Eu vou fazer um rápido resumo aqui para que a gente entre de fato no tópico de número 3. Foi nos apresentado os pães da proposição, que é o tópico de número 1, onde foi tratado nesse primeiro tópico acerca da mesa dos pães da propiciação, da proposição, aliás, a forma com que era organizada a mesa, ou a forma que era feita a própria mesa, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Nós aprendemos as medidas, que tinha uma medida correta na fabricação da mesa. Nós aprendemos qual era a matéria-prima, era feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Nós aprendemos que nessa mesa ela tinha argolas e varões para que ela fosse móvel, assim como o tabernáculo era móvel, assim como a arca da aliança era móvel. Deus deu os detalhes na fabricação da mesa para os pães da proposição, dizendo também que ele teria que ser móvel. Amém? Tratamos acerca da receita, por assim dizer, dos pães da proposição, que era necessário que fosse feito todos os sábados pelos coatitas e que teria que ser de uma farinha fina, de algo preparado com zelo, com santidade, com cuidado. Não era qualquer tipo de farinha e não era de qualquer forma que era feito o pão, era necessário que tivesse cuidado. A forma com que eles eram organizados sobre a mesa também foi um detalhe que foi nos apresentado, que também não era jogado lá de qualquer jeito, não era apresentado de qualquer jeito. O pão ele tinha um local específico, uma receita específica, um fabricante específico e uma organização específica. Tudo isso para que fosse feito o melhor diante da presença do Senhor. Tratamos também no subtópico de número 3, ainda do tópico de número 1, sobre a simbologia dos pães, que simbolizavam a presença providencial de Deus no meio do seu povo. Então os israelitas entendiam que a presença do pão no tabernáculo, no lugar santo, fazia jus àquilo que Deus representava na vida deles, que é a provisão, a providência, Jeová Jireh, o Senhor que provê. No tópico de número 2, foi tratado acerca da palavra de Deus, o pão da vida, que trazia que a palavra de Deus é o pão da vida, que é o subtópico de número 1 do tópico de número 2, que tratava acerca durante a peregrinação do povo de Israel no Sinai, que os israelitas se conscientizaram de que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, diariamente, o povo de Israel via essa provisão com o maná que caía do céu, e era uma provisão diária. Todos os dias tinha provisão. E se alguém tentasse questionar, colocar em xeque essa realidade de que o nosso Deus é um Deus que provê, veria aquilo apodrecer, cheirar mal, estragava se guardasse o maná do dia para o outro.
porque o nosso Deus tem provisão para todos os dias. E quem duvida é que vê as coisas ir à bancarrota, vê as coisas apodrecer, vê as coisas cheirar mal. Agora quem acredita todas as manhãs, ao abrir os olhos, verá que o Senhor é um Deus que provê. Sabe por que tem muita gente, irmãos, que não vê a providência de Deus? Porque duvida. Se duvidar e você tentar fazer as coisas do seu próprio jeito, se você tentar ser o seu próprio provedor, você vai ver as coisas apodrecerem. Porque nós não temos capacidade de autossustentarmos. Você já observou isso? O ser humano, ele não tem capacidade de viver sem Deus. Não tem. O mundo acha que é autossuficiente, que pode fazer tudo, mas o ser humano não consegue viver sem Deus. O ser humano sem Deus cria drogas, irmãos, que destroem o corpo, só servem para destruição. O ser humano sem Deus cria armas, que com apertar de um botão destrói todo um continente. O ser humano sem Deus só cria coisas que geram morte. Mas nós vamos aprender hoje que o intuito de Deus é nos gerar vida e vida eterna. É o nosso sustento diário. Então diariamente o povo de Israel podia abrir os olhos e contemplar a provisão de Deus em suas casas, em suas famílias. A gente aprendeu também, para encerrar, no tópico de número 2, subtópico de número 3, que a palavra de Deus é o nosso sustento específicos. Então para cada tribo havia um pão representado ali, que era organizado, e depois os sacerdotes e seus filhos se alimentavam daquele pão, mas com exceção de Davi, que também se alimentou, ele e seus homens, mas que era uma exclusividade para os sacerdotes e que representava ali também as 12 tribos de Israel. Amém? Então no tópico de número 3, na parte B da lição, que é o tópico de número 3 que será majoritariamente abordado, traz por título Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Foi muito bem ministrado no sábado pelo evangelista Jackson, que toda essa simbologia que aconteceu no tabernáculo, que aconteceu no meio do povo de Israel, apontava para Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus gira em torno do verbo. Por isso que João começa escrevendo o seu livro dizendo: olha, no princípio ele já era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então essas simbologias do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento trabalha muito com isso, com simbologias, já apontavam para Cristo, assim como foi na nossa lição anterior, que foi a lição de número 11, que tratava também do candelabro. Nós aprendemos que o candelabro também apontava para a luz de Cristo. Então tem tudo a ver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Amém. Então, tópico de número 3, os pães da proposição são o mais perfeito símbolo do Senhor Jesus Cristo, pois a sua missão neste mundo foi e sempre será alimentar-nos com a palavra de Deus, conforme João, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Como disse aos irmãos, João começa escrevendo o seu evangelho, dizendo que no princípio ele era o verbo. Em outras traduções vai dizer que no princípio ele já era a palavra. Verbo e palavra são sinônimos, e dependendo da tradução você vai ver que no princípio ele era o verbo, noutras vai dizer no princípio ele era a palavra. Então a própria palavra de Deus, irmãos, no evangelho, no Novo Testamento, aponta Jesus Cristo como sendo o pão da vida. O próprio Jesus, no nosso textuário, ele se autodescreve como o pão da vida. E no evangelho de João, capítulo de número 1, no evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1 e versículo de número 1, diz também que ele é a palavra. O próprio Jesus no deserto, quando ele é tentado por Satanás, ele diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Subtópico de número 1, Jesus, o pão da vida. O Senhor Jesus, através da sua palavra, revela-se como água e o pão da vida. Certa vez ele foi tão claro acerca da sua missão redentora, que levou alguns dos seus discípulos mais chegados a se escandalizarem com o seu discurso, conforme João 6,48. O Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou a ficar no santuário,
mas encarnando-se, trouxe a presença do Pai Celeste a toda humanidade. Então, irmãos, nós aprendemos nas lições anteriores que o que havia no tabernáculo, o que havia depois no templo, eram objetos de exclusividade para a família sacerdotal, para os sacerdotes, para os levitas que trabalhavam no ofício. Jesus, ele vem trazer uma revolução e, despindo-se da sua glória, ele vai apresentar para nós as maravilhas que muitas das vezes só os sacerdotes observaram. Lembrando que a família sacerdotal tinha requisitos muito específicos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, tinham requisitos muito específicos, mas a gente vai ver que no decorrer da história do Antigo Testamento, muitos desses sacerdotes falharam, muitos não valorizaram o seu ofício, a sua exclusividade. Eu acho que um dos exemplos mais claros, mais latentes acerca disso, é a história de Hofni e Finéias, que é os primeiros sacerdotes negligentes que me vêm à mente são esses, que tratavam o templo de qualquer forma, tratavam as coisas santas de qualquer forma. Então, quando Jesus vem, ele vem para revolucionar essa situação. Um ponto muito interessante nos templos de Jesus, irmãos, é que estavam todos muito divididos. As regras já não se valiam mais. Aquilo que nós estamos aprendendo em Levítico e que nós estamos obedecendo, pois estamos aprendendo, isso que nós estamos tomando consciência agora, os judeus, eles aprendiam desde moço, desde pequeno. O judeu, ele passa para a maioridade com cerca de 14 anos, 13, 14 anos, quando ele participa do Bar Mitzvah. Então ele já tem que ter isso incutido em sua mente. Só que mesmo assim, eles procuravam distorcer a fim de agradar a sua própria vontade. Nos tempos de Jesus, nós vamos ver que o sacerdócio está corrompido, o sumo sacerdote é corrupto. Então, quando Jesus vem e afirma, dizendo que Ele é o pão da vida, eles ficam de cabelo em pé, eles não aceitam, dizendo que Jesus é o pão da vida, dizendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Vamos abrir João capítulo de número 6, versículo de número 47 e 48, que é o nosso texto áureo, para que os irmãos entendam daquilo que eu estou falando, tendo em vista que hoje é um culto de ensino. É importantíssimo que manuseemos a palavra de Deus e tenhamos ela em nossos corações. João capítulo de número, Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 47. Eu vou lendo para ganharmos tempo. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne. Eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne de comer? E Jesus, pois, lhe disse: na verdade eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer desse pão viverá para sempre. Então Jesus afirma, irmãos, principalmente em João no capítulo de número 6 e nos versículos que ora lemos, nós vamos ver que Jesus utiliza uma didática que é a didática da repetição. Você já observou que alguns professores que ministram aqui na Escola Bíblica para Todos, ou até mesmo na terça-feira, ou eu inclusive também faço muito isso, é pedir para os irmãos repetirem algo. Isso é didático, porque se você repete uma coisa por diversas vezes, você acaba assimilando de melhor forma isso. Amém ou não amém? Amém. Por isso,
Jesus utiliza dessa forma. Nós vamos ver em João, no capítulo de número 6, o versículo que nós lemos, que por várias vezes ele diz, ele começa no versículo de número 48, mas várias vezes ele reforça: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram um pão que morreu, morreram, mas eu vou lhes dar um pão que quem comer ressuscitará, não passará para a morte, mas será a vida eterna. Então Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, para que os judeus entendessem, que fosse incutido em sua mente, que a única forma, o único pão que nos garante o sustento não só nessa vida, mas é um sustento que vai nos fazer atravessar para a eternidade. Esse pão se chama Jesus Cristo. Amém? É forte isso, né, irmãos? É um pão que não nos sustenta só aqui. Como Jesus disse para os judeus: olha, quem comeu maná, comeu e tinha que comer todos os dias. Os sacerdotes que participaram na mesa da proposição, nós aprendemos no sábado. Todos os sábados era necessário trocar aqueles pães, porque era um pão que tinha um prazo de validade. Era um pão que com o tempo tinha que ser trocado, tinha que ser renovado, porque não dava. Mas Jesus vem dizendo: mas eu sou um pão diferente. Eu sou um pão que não perece na viração do dia como o maná perecia. Eu sou um pão que não perece ao final do 7º dia. Todo sábado os coatitas têm que vir e renovar. Não precisa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que não se estraga, que não se acaba e que não sustenta até que a fome venha de novo. Não. Eu sustento até a morte, porque a morte pode encontrar com você. Mas como diz a palavra de Deus, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte não tem poder na vida do crente. A morte não tem poder sobre a nossa vida, porque nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Então Jesus é o pão da vida, o pão que nos garante vida. E os discípulos se escandalizaram disso tudo. E a parte final da nossa lição do tópico de número 3, subtópico de número 1, diz que não se limitou a ficar no santuário, mas encarnando-se, trouxe a presença do Pai Celeste a toda a humanidade. Rompeu-se o véu. Jesus trouxe para nós a oportunidade de comermos desse pão. Ele nos fez sacerdócio, não segundo a ordem de Arão, mas assim como ele, segundo a ordem de Melquisedeque, uma autorização do próprio Deus. Então Jesus, ele faz com que nós tenhamos esse privilégio de participar desse pão e entendermos que temos que nos alimentar dele diariamente para que possamos ter vida e vida eterna. Subtópico de número 2, Jesus, o pão da nossa comunhão com o Pai. Jesus, como o pão vivo que desceu do céu, não precisa ser trocado todos os sábados, como os pães da proposição. Nosso Salvador, além de ser um sumo sacerdote infinitamente superior a Arão, é o pão divino e do próprio sábado é Senhor. Aliás, Jesus Cristo é o próprio tabernáculo de Deus. Ao encarnar-se, tornou-se semelhante a nós, e a sua morte e ressurreição fez-nos acessível ao trono da graça, no qual hoje entramos ousadamente. Como já disse, irmãos, Jesus rompeu o véu do templo como pão da vida. E interessante o título, a epígrafe desse subtópico de Jesus, o pão da nossa comunhão com o Pai. O pão, irmãos, ele é símbolo de alimento, como nós já citamos aqui várias vezes. E toda a alimentação judaica, assim como é nos dias de hoje, trata acerca da comunhão. Apesar de hoje se perder muito esse costume, mas eu que nem sou tão velho assim, tão antigo assim, sou da época que todas as refeições as famílias se juntavam à mesa. Não tinha essa do adolescente estar comendo na frente do portátil, o pai está comendo, assistindo o jornal e a mãe está em outro canto. Não. É verdade. Chegava no momento de se alimentar, era hora de comunhão.
Era hora de se reunir. No domingo, que geralmente era quando saía um negocinho diferente, uma comidinha diferente, era dia de convidar a visita. E não era qualquer um que entrava na sua casa, porque você só chamava para sentar na mesa quem tinha comunhão contigo. Era o dia de botar a melhor roupa, de servir a melhor mesa, de oferecer o melhor prato. E Jesus o que veio trazer foi justamente isso, a comunhão entre os filhos de Deus. Ele veio estabelecer a comunhão, a proximidade. E isso, irmãos, lembrando a questão, por exemplo, que eu estou tratando aqui da comunhão das famílias junto à mesa, não tenha por doutrina, mas é um costume e um bom costume. Amém ou não amém? Se você não faz isso, experimente fazer. Chame os seus filhos, chame a sua casa para a mesa, para o pequeno almoço, para as refeições. Tenha momentos de comunhão, porque é na mesa que a gente conhece quem é quem. Quem aqui participou de momentos como esse sabe que quando se sentava à mesa, o pai já começava a perguntar: como é que foi seu dia? Mãe, como é que foi seu dia? São memórias afetivas que a gente carrega até hoje. Mas, irmão Wagner, o que isso tem a ver com a lição? A Bíblia nos diz que Jesus tinha alguns discípulos. Ele morre, é crucificado. E alguns estão voltando tristes pelo caminho, dizendo: olha, eu achei que fosse ele. Ele falava palavras tão bonitas. Ele me convenceu. Ele falou que ele era o Messias. Eu acreditava nele. Mas aí, morreu. Mas a Bíblia diz que de repente vem um viajante e se aproxima deles. E pergunta: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão arrazoando no seu coração acerca disso? Eles: olha, tu é um peregrino por acaso aqui, não está sabendo o que aconteceu? Mataram Jesus, mataram o nosso mestre. Só que quando eles chegam na casa, irmãos, esses discípulos entenderam o propósito da comunhão. Eles dizem: eu não vou despedir ninguém de mão vazia. Vem aqui, entra aqui, viajante, vem aqui na nossa casa, se senta aqui. Vamos participar de uma refeição com a gente. A gente aprendeu com Jesus o que é comunhão. Nós também aprendemos o princípio de honra. Então você vai ter a oportunidade de dar graças pelo pão. A Bíblia nos diz que Jesus deu graças e no partir do pão, eles entenderam que era Jesus que estava com eles. Eles estavam acostumados a ver Jesus na mesa da comunhão, no partir do pão. Podiam não reconhecer Jesus no corpo glorificado, podiam não reconhecer Jesus por conta da tristeza, podiam não reconhecer Jesus, como já foi dito aqui, por terem tido um dia mau, mas quando chegou no momento da comunhão, no partir do pão, é inconfundível a presença de Jesus no partir do pão. Você pode estar entristecido, amargurado, com dor no coração, mas essa noite no partir do pão, na palavra de Deus, Jesus está dizendo: eu estou contigo, eu ainda estou contigo, eu ainda permaneço contigo, independente do dia que você teve, do momento que você está vivendo, eu estou contigo, eu tenho comunhão contigo, eu sou o pão da vida. Isso é forte, irmãos. É no partir do pão, é no momento da comunhão. João, no capítulo número 6, que nós lemos, Jesus disse: olha, quem não come não tem parte comigo, não tem comunhão comigo. Porque a mesa está posta, irmãos, para quem quiser vir e comer desse pão. A mesa está posta. Todos os cultos aqui é colocado uma mesa. Todos os cultos aqui é colocado uma mesa de comunhão, de pão, de relacionamento. Agora vem e se alimenta quem quer opcional. Vem e entende o propósito quem quer opcional. Irmão Wagner, mas isso é muito forte. Não. Você se lembra da última ceia? Tem uma mesa posta. Todos estão sentados naquela mesa, inclusive Judas. Eles perguntam: quem é o traidor?
sentado aqui também, o traidor. O filho da perdição está sentado na mesa também, mas não entendeu o propósito. Porque a mesa é posta para todo mundo, mas só se alimenta quem quer. Só entende quem quer, não é obrigatório. Relacionamento é para quem é íntimo, para quem entende. Os apóstolos, os discípulos, quando sentaram lá, não sentavam para outro motivo, senão ouvir Jesus falar. Porque não adianta se assentar na mesa e ficar alheio à vontade de Deus. Eu vou ser calmo hoje. Não adianta sentar na mesa e não entender o propósito. Não adianta vir ao culto porque é terça, porque é quinta, porque é domingo. Tem que vir para ter relacionamento. Porque na hora de encher a barriguinha todo mundo quer, relacionamento ninguém quer. Ver multiplicação todo mundo quer, relacionamento nem todo mundo quer. Milagre todo mundo quer, relacionamento poucos querem. O comentarista da lição diz duas coisas. Jesus faz dois paralelos, que ele é pão e que ele é água. Você lembra da mulher samaritana? Ela chega lá no poço com um cântaro. Ela quer o quê? A água. Ela foi pegar água, sol escaldante, terrível. Ela foi pegar água no poço de Jacó. Só que chegando lá, ela encontra Jesus. Uma água que não tinha naquele poço. Jesus disse: olha, essa água aqui, se você tomar, você vai ter sede de novo. Mas a água que eu tenho para te dar, vai ter uma fonte dentro de você. Sabe o que aquela mulher faz depois, ao fim da conversa, irmãos? Deixa o cântaro e vai-se embora. Ela já não estava mais preocupada com água, com sede. Ela estava preocupada com relacionamento. Ela foi pregar e anunciar Jesus. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que vai vir aqui, vai comer pão, vai beber água e vai embora. Não estabeleceu relacionamento. Mas para aqueles que entenderem o propósito essa noite, vai ser como Elias, que estava prestes a morrer, mas apareceu um anjo lá dizendo: não come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Come e bebe, porque esse pão ele vai te sustentar para que você caminhe mais uma milha. Come e bebe, porque você tem relacionamento, e aquilo que eu comecei na tua vida eu vou continuar, e o meu nome será glorificado na tua vida. Então a mesa está posta, come e bebe quem quer. Amém ou não amém? Amém. Essa noite eu quero sair daqui redondo de tanto me alimentar, irmãos. Mais do que já estou, se é que é possível. Glória a Deus. Então Jesus é o pão da nossa comunhão com o Pai. E diz um versículo, irmãos, que ele é muito assertivo: de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz e ter comunhão são coisas que andam de mãos dadas. Dai-lhes de comer, tópico de número 3, subtópico também de número 3. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, outra coisa não fazemos senão alimentar os famintos com a palavra de Deus. Portanto, evangelizemos e façamos missões enquanto há tempo. A fome espiritual nunca foi tão acentuada como nos dias de hoje. Irmãos, nós aprendemos na lição passada, e é necessário que eu fique citando a lição de sábado, para que fique fresca a sua memória, porque essa é a continuação, não tem como uma acontecer sem a outra. E nós aprendemos que o local onde ficava a mesa era de frente para o candelabro. Ou seja, o candelabro iluminava os pães. Os pães nunca estavam no escuro. Os pães nunca estavam ocultos, porque tinha uma luz que trazia claridade ao pão. Hoje não é diferente, irmãos. O mundo está com fome. E nós temos que trazer luz à palavra de Deus. Nós não precisamos fazer nada, irmãos. Nós não precisamos ser a palavra, porque Jesus já é a palavra. Por isso que Jesus não disse que a gente era o pão.
Ele disse: não, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são luz. O pão sou eu, vocês são luz. A nossa tarefa é trazer luz à palavra de Deus. Hoje em dia há uma percepção muito rasa do que é o evangelho, irmãos. Há um evangelho muito distorcido, porque não é colocado luz. E no escuro, como tem um adágio que diz no Brasil, todo gato é pardo. No escuro, todo o evangelho é a palavra da verdade. No escuro, todo ajuntamento de pessoas é culto, é igreja. No escuro, é o evangelho do venha como estás e permaneça como estás. Mas nós, enquanto luz do mundo, nós temos que trazer clareza à palavra de Deus e dizer: não é bem assim que o meu Jesus pregou. Não é bem assim para se alimentar do pão da vida. Não é de qualquer forma. Eu vou trazer luz às Escrituras. Nunca se houve um tempo, irmãos, em que a igreja devesse estar tão preparado, tão abalizado na palavra como nos dias de hoje. Porque hoje em dia nós já não precisamos mais combater o mundo. Nós precisamos combater as supostas igrejas. Porque Jesus vem buscar uma igreja de dentro da própria igreja. Hoje, irmãos, há uma preocupação muito grande. Pela misericórdia do Senhor, a gente está trabalhando com os jovens acerca da palavra de Deus. Porque todo dia sai um pregador diferente, pregando um evangelho diferente na internet, por aí afora. A gente já não precisa mais pregar para a igreja, ou não com tanta veemência, coisas que são do dia a dia. O pecado, todo mundo sabe o que é o pecado. O problema é que surge um povo por aí dizendo que não é bem assim, que Jesus releva alguns tipos de pecado. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos estar balizados na palavra de Deus para que nós tenhamos certeza, firmeza, sustento, porque a palavra ela só dá sustento, o alimento ele também só dá sustento se você se alimentar dele. Se você não se alimentar, você não sustenta. Não adianta dizer eu tenho uma mesa cheia, mas se você não comer, você cai de fome igual. Amém ou não amém? Eu carrego a palavra de Deus, eu vou no culto, tá, mas você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem entregado um culto? Porque o pão está aqui, mas ele tem que estar aqui. Nós temos que nos alimentar, irmãos, da palavra de Deus. Nós temos que entender a razão da nossa fé, o porquê da nossa fé. A ordem de Jesus é dar-lhes voz de comer. Isso acontece na multiplicação do quê? Dos pães e dos peixes. Só que o peixe não sobra. Eu não vou me ater a essa passagem aqui porque todos conhecem. Você já reparou que o peixe não sobra? São 5 pães e 2 peixinhos. Jesus faz a multiplicação. A Bíblia nos diz que todo mundo come até se fartar, se saciar. Só que o peixe não sobra. O pão sobra. 12 cestos cheios. Sabe por que o pão sobra? Porque não é igual para você, não é igual peixe para você comer aqui e ir embora. O pão você tem que comer aqui e levar embora para ir se alimentando em casa. Não dá para você andar por aí sem se alimentar desse pão. É por isso que o peixe não sobra. O peixe é a carninha, né? O diferente. Você pode vir na igreja e fazer alguma coisa diferente, ver alguma coisa diferente. Tem dia que é o manancial que canta, tem dia que é o renascer que canta, tem dia que é o diácono que prega, outro dia é o evangelista, outro dia é o pastor presidente. Essas coisas sim são peixes, irmãos, que é diferente. Agrada o nosso coração, a gente se alimenta e é diferente. Só que uma coisa que você não pode deixar sair daqui e sair sem se alimentar sem o pão.
O culto pode ser diferente em tudo, mas você tem que sair se alimentando da palavra. Aleluia. Tem gente que quer sair só com peixe. Pergunta como é que foi o culto, foi manto, terra, fogo, mistério. E a palavra? Não lembro. Aí. Como é que foi o culto? Foi uma bênção. Fulano cantou, fulano desafinou. O irmão Wagner teve uma hora que errou na pregação, deu a referência errada. Tá, mas que palavra que foi pregada? Eu não lembro. Você pode sair sem peixe, mas não saia daqui sem pão. Não saia daqui sem se alimentar. Não saia daqui sem o pão da vida. Não saia daqui sustentado na palavra do nosso Senhor Jesus. Porque a luz é para trazer clareza àquilo que Jesus já determinou. Eu não vim aqui inventar a roda não, irmãos. Eu não preciso vir dizer aqui, comparar o que é iPhone 11 com iPhone 14. Não. Eu vim trazer luz à palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. O Evangelho não precisa se reinventar não. A Bíblia não precisa atualizar não, é só trazer luz. Aquilo que já está posto. A mesa dos pães. Quem entendeu a referência, entenda. Eu não preciso, irmãos, reinventar a roda, eu só preciso trazer luz. A igreja não precisa inventar nada. Jesus disse, dai-lhe voz de comer. Mas Jesus não obrigou eles a multiplicar não. Jesus só diz, vamos, serve. Eles vão servindo e vai multiplicando, vai servindo e vai multiplicando. Porque enquanto você serve, enquanto você obedece, Jesus vai fazendo milagre, o nome dele vai sendo glorificado, e você vai voltar para casa ainda com um cesto cheio de pão, dizendo, Jesus é maravilhoso para fazer na vida deles, na minha vida. Dê-lhes voz de comer. O mundo está sedento, irmãos, da palavra de Deus. A fome espiritual nunca foi tão acentuada como nos dias de hoje. Isso é uma realidade, irmãos. O homem busca alimentar a sua fome em qualquer lugar. O ser humano ele não consegue ficar sem se alimentar. Ele vai buscar algum sítio para se alimentar, algum lugar para se alimentar. Que sejamos nós a apresentar o alimento verdadeiro que sustenta, que muda a vida. Quem sabe, irmãos, eles têm ido buscar alimentos em tantos lugares. Têm ido buscar alimento, às vezes, na astrologia. Vamos ver o que as estrelas estão dizendo a meu respeito. Vão buscar, às vezes, na ciência. Vamos ver o que a ciência tem para dizer, no intelecto. Vão buscar, às vezes, resposta na sua riqueza. Vamos ver o quanto de felicidade o meu dinheiro proporciona. E é por isso que as pessoas, como diz o apóstolo Paulo, estão fracas e doentes. E não são poucas as que dormem. Porque quando você fica com fome demais, te dá sono. Quando você fica com fome demais, você fica fraco, você dorme. Mas nós vamos oferecer o pão da vida a essas pessoas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Conclusão. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote e os seus filhos tinham direito a comer dos pães da proposição. A única exceção foi Davi e os seus homens. Através de Cristo, porém, temos acesso não somente aos pães da proposição, como também ao lugar mais santo do tabernáculo. E todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, lembremos-nos de que Jesus é a presença do Pai entre nós. Ele é o pão da vida. Ele é. Como eu já disse, às vezes a gente teoriza demais, às vezes a gente quer inventar demais, mas não precisa. Ele é o pão da vida e ponto final, acabou. Jesus é suficiente. O que a gente tem que falar é de Jesus. O que a gente tem que cantar é sobre Jesus. O que a gente tem que apresentar para alguém é Jesus, porque Ele é suficiente. Amém? Hoje em dia tem pão de tudo quanto é formato, de tudo quanto é forma. Mas você já experimentou comer um pão sem farinha?
O ingrediente principal do pão é a farinha. Um pão sem farinha não tem graça. Você enjoa de tudo, você já notou? Mas não enjoa do pão. Por isso que na oração diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todos os dias tem pão para você. Todos os dias Jesus está lá para ser o pão da vida. Amém? Que possamos compartilhar esse pão, que possamos anunciar esse pão, que possamos ter a consciência de que Jesus é suficiente nas nossas vidas e que Ele supre cada uma das nossas necessidades. Amém? Gostaria de estar passando a continuação do trabalho do nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira.